Ayahuasca é droga? Mata ou causa alucinação? Prazer, meu nome é Lua, eu sou líder espiritual, psicanalista, astróloga, taróloga do Instituto Deusa da Lua. Eu sou Stephanie Rinaldi, enfermeira do Instituto Deusa da Lua, estudante das medicinas, astróloga e taróloga. Hoje nós viemos responder vários comentários que nós separamos de vídeos no YouTube sobre ayahuasca. Por se tratar de uma medicina ancestral e um psicoativo, sempre que se fala de ayahuasca é muito conflituoso. Responder comentários polêmicos, conflituosos e, principalmente, trazer conhecimento e informação de algo tão poderoso quanto as medicinas. Então vamos começar? O primeiro comentário fala o seguinte: desde quando drogas naturais ou industriais têm relação com o divino? O primeiro ponto que a gente precisa observar bem sobre esse comentário é entender o que é droga. Segundo o CONAD, o Conselho Nacional de Drogas, droga é qualquer substância que altera o funcionamento do organismo. Então vamos lá, vamos pensar no chazinho de camomila. O chá de camomila ele vai alterar o funcionamento do organismo, justamente por causar relaxamento, tranquilidade. Vamos pensar também no chá de boldo, que ele é utilizado também para quando você tá de ressaca, ou então você tá com alguma coisa no estômago, né? Alguma coisa nesse sentido. E a dipirona, paracetamol? Mesma função, né? A dipirona, só que ela é uma droga sintética, né? Ela é utilizada ali para dor e para desconforto físico, né? Então, tudo que altera o funcionamento do organismo, ele é considerado droga. Agora vamos entender um pouquinho sobre esse comentário, que inclusive foi bem polêmico. Quando nós estamos falando de ayahuasca, qual que é a relação com o divino? A ayahuasca ela é a junção de duas plantas, que é a chacrona e o jagube. E a chacrona, ela contém DMT, que ela é considerada a molécula do espírito, do divino. E o DMT é uma substância que nós possuímos no nosso organismo. Então, quando temos contato com o chá da medicina, nós temos a elevação do DMT, que o nosso corpo já libera normalmente, mas em grandes quantidades em dois momentos, que é no momento do nosso nascimento e da nossa morte. Então ali a gente tem essa experiência extracorpórea, essa experiência com o divino, com o campo espiritual. E é muito importante a gente trazer uma consciência que é o seguinte: o campo espiritual, você querendo acreditar ou não, ele existe. Eu falo muito com as pessoas que passam no instituto, é muito mais fluido quando você acredita nele, porque é mais fácil de você lidar. E entendendo um pouco, né, sobre essa conexão com o divino, conexão com o divino é conexão com tudo, com todos, inclusive com o campo espiritual. Quando eu estou tendo relações com pessoas, com as plantas, com os animais, eu estou tendo essa conexão com o divino, porque a gente parte daquele princípio, né, de que nós todos somos um, que nós vemos do mesmo espírito, da mesma molécula, e a gente tem esse poder e essa junção de unidade. A ayahuasca, ela traz essa conexão com a unidade. Nós viemos da unidade, a gente vai se dispersando e se separando ali como indivíduo quando nós nos encarnamos, e depois a gente tem essa reconexão com a unidade novamente. O que a medicina e a ayahuasca ela nos dá a oportunidade? Dessa reconexão com a unidade naquele momento ali, te colocando no estado de presença. O estado de presença ele te conecta com esse divino, principalmente interno. Mas depois eu vou falar um pouquinho como é que vem essa conexão interna. Por isso que essa pergunta é muito polêmica e as pessoas não conseguem muito entender a diferença entre drogas e medicinas sagradas, porque a gente sempre parte do princípio que tudo que é psicoativo e causar alteração na consciência ou estado alternativo, né, que é chamado das medicinas sagradas, é considerado droga e é considerado algo que não é benéfico. Até puxando um gancho, tem uma outra pergunta aqui que fala: isso causa alucinação? Eu acho que é interessante pensar sobre isso, porque quando a gente pensa em droga comum, né, a gente pensa em algo que te leva a uma alucinação, mas a ayahuasca faz isso. Então, é muito importante a gente trazer isso logo em seguida, porque é muito importante a gente ter uma consciência do seguinte: existe uma diferença entre enteógenos e alucinógenos. Eu vou falar primeiro a diferença entre eles, para depois eu falar sobre alucinações e se a ayahuasca causa alucinação. Enteógeno é tudo aquilo que te leva para dentro, a conexão com o seu divino, esse enteo, né? Essa conexão expansiva com o seu Deus interior, com as suas divindades e com você mesmo.
Alucinógenos é tudo aquilo que te leva a ter alucinações, visões e percepções que não fazem parte de uma realidade e não estão conectados principalmente com o seu eu interno, com aquilo que vibra dentro de você. Uma coisa meio sem pé sem cabeça, assim. Vamos colocar assim, eu começo a ver sei lá, um desenho caindo dentro de uma piscina. O que isso tem relação? Nenhuma. Então, isso são alucinações, são percepções fora da realidade. E o enteógeno não, ele te traz percepções dentro da realidade com acesso ao seu subconsciente. Então, é uma parte interna nossa muito bem guardadinha que a gente muitas das vezes não quer olhar para ela. Mas qual que é a questão desse subconsciente? Ele está nos regendo e nos governando o tempo todo. As nossas escolhas, elas vêm de forma consciente ou inconsciente? Tenho certeza que todo mundo vai dizer assim, vem de maneira consciente, eu sei o que eu estou fazendo. Mas você sabe de verdade? Você sabe se são apenas suas emoções que estão vibrando ali? Você sabe se são suas dores que estão trazendo essas percepções que você tem? O quanto realmente é você que está tomando as decisões da sua vida? Então, a ayahuasca, ela traz essa percepção e esse olhar para esse inconsciente e para memórias que estão guardadas nesse inconsciente. Então não tem nada de alucinação. Então, não é nada de alucinação, justamente porque como ela te conecta com essa parte interna sua, ela vai trazer percepções, memórias que estão guardadas ali dentro de você, onde você criou percepções que muitas vezes são infundadas. Não quer dizer que são alucinadas, mas são infundadas no sentido de, naquele momento, eu tinha uma maturidade de entendimento. Então, eu consegui perceber aquilo dessa maneira. Hoje, com outra maturidade, eu vou ter uma outra percepção. E aí ela vai te trazendo novas percepções. Por isso que ela é enteógena. Ela te olha para olhar de uma maneira diferente aquilo que já vibra dentro de você e trazer uma consciência com a maturidade que você tem hoje. Agora que a gente já entendeu que a ayahuasca não é droga e não é um alucinógeno, tem uma pergunta aqui que eu acho muito interessante, porque já traz um conceito que a gente fala muito, que é: por que vocês falam consagrar a medicina? Isso é muito importante. Até traz essa consciência dessa ritualística e dessa sacralidade que existe dentro da ayahuasca. Por que nós utilizamos o termo consagrar? Tudo que nós consagramos é algo que nós vamos ritualizar, nós vamos ofertar ao divino, nós vamos ofertar algo que é sagrado. Então o termo consagrar vem da propriedade de ritualizar. A ayahuasca é um sacramento, porque ela vai te levar a conexões, a percepções, a entendimentos internos que são sagrados. Tudo que vem de dentro de você, tudo que te conecta com você, com o seu Deus superior, com o seu eu divino, com a sua divindade, né, encarnada aqui na Terra, nós estamos falando de algo sacramentado. Então, por isso que a ayahuasca ela é usado o termo de consagrar e precisa ser direcionado com o máximo de respeito possível. Até dentro do CONAD mesmo, que você citou há um tempinho atrás, tem sobre isso, né? Sobre essa questão do sacramentar a medicina, né? Exatamente. Muito importante você trazer essa questão. A percepção que o CONAD tem, né, que é o Conselho Nacional de Drogas, é que é uma bebida sagrada e pode ser utilizado apenas em rituais. Então, se eu comprar ayahuasca na internet, tomar em casa, se o meu amigo me dá ayahuasca, se eu for em um local onde não segue os regulamentos do CONAD ou não tem licença para funcionar, está errado? Sim, está errado. Por quê? Ele só pode ser utilizado em rituais sacramentados, não necessariamente religiosos, mas Essa era a pergunta que eu queria sacramentados. saber, porque você falou muito de divino, falou muito de sacramento, mas e aí? É uma coisa religiosa? A gente precisa ter uma percepção e um entendimento do que é religião, do que é divindade, do que é espiritualidade. Então, religião nada mais é do que esse religar ao eu divino, esse religar a essa espiritualidade. Eu vou trazer um pouquinho do meu entendimento, do meu conceito sobre religião e espiritualidade. A espiritualidade é um campo expansivo, é um campo grande. Então você tem Deus, você tem tudo pairando e girando ali. O que é a religião? A religião, elas são sacramentos onde você delimita toda essa espiritualidade que é expansiva.
Não podemos nos esquecer que nós somos seres encarnados, nós estamos limitados. A gente já começa numa limitação básica, que é esse corpo físico. Então, o nosso espírito ele é expansivo, o nosso corpo físico limita esse ser. Então, nós temos a necessidade de limitar também a espiritualidade para a gente conseguir fazer caber na nossa cabeça, no nosso cérebro, nas nossas conexões neurais, e a gente conseguir trazer aqui para a Terra o que é. Eu não quero entrar em pormenores da religião. A religião aprisiona, ela gera culpa e tudo. Porque isso, eu não estou falando desse... Se é certo ou errado? Não estou dizendo sobre isso. Não é essa a pauta nesse momento. Mas nós precisamos reconhecer a necessidade da religião e até mesmo não julgar. Quem tem a necessidade de estar dentro de uma religião não tem certo nem tem errado sobre isso. Tem a sua forma de conexão com a espiritualidade, tem a minha forma de conexão com o eu divino e com a espiritualidade, e todas estão certas, porque todas estão apenas delimitando uma espiritualidade. E aí, passando para um segundo ponto, que é sobre a ayahuasca, ela nada mais é do que uma bebida que traz essa conexão com a espiritualidade, com o eu divino. Então, ela não é uma religião. Existem religiões ayahuasqueiras que utilizam essa bebida sagrada como forma de conexão da sua espiritualidade. Então, é uma bebida que não é religiosa, que foi utilizada dentro de processos religiosos. Assim como os povos originários, que foram os canalizadores dessa medicina sagrada, eles utilizam também nos seus ritos, né? E nas suas formas de expressar também a religiosidade. Então, cada um tem a sua forma, não existe certo ou errado. Existe aquilo que faz sentido para as pessoas que estão utilizando naquele momento. Achei muito interessante porque entender o conceito de religião faz mudar muito o ponto de vista do que é religião, né? Sim, a gente, como nós, acho que todo mundo, né, passou por esse processo religioso muito fechado, muito dogmático, muito de certo ou errado, pecado, muito limitado. É o país do cristianismo, né? Exato. Nem só o país, né, mas hoje o cristianismo, ele tem essa expansão tão grande, né? A gente aprendeu a ir contra isso. Existem as polaridades, né? Tudo aquilo que a gente não quer e a gente rejeita, a gente nega. Ao invés da gente ressignificar aquele ponto, a gente acaba negando e colocando aquilo como errado e fingindo que não existe. Então, não é esse o processo da espiritualidade. A gente precisa entender todos os conceitos e julgar aquilo que faz sentido naquele momento. Pra gente, né? Pra gente, e é um ponto que eu ia falar também. Não quer dizer que nesse momento não faz sentido pra você, que nunca mais vai fazer sentido. Ou que não fez antes. Ou que não fez antes. Quer dizer que nesse momento você entendeu que eu quero dar uma parada, eu quero dar um stand-by nesse processo, vou acessar a espiritualidade de uma outra forma e quem sabe no outro momento eu voltar e entender melhor sobre isso. Perfeito. Falando sobre entender o que faz sentido, voltar e tudo mais, tem um comentário muito interessante, porque a pessoa fala assim, ele falando sobre a experiência com a ayahuasca, tá? Uhum. Ele falou assim, foi a experiência mais doida que já tive. Entrei numa peia e não quero nunca mais. É interessantíssimo esse comentário. Tem alguns pontos que eu quero falar. Antes de falar sobre o que ele trouxe, né, sobre a experiência mais doida, que ele não quer mais viver essa experiência, né, nunca mais, eu quero trazer um conceito do que é peia, né? Primeiro, muito falado. Muito falado. Todo mundo que tá no meio da ayahuasca fala muito sobre peia. É interessante porque peia não é vivido só na ayahuasca, ela é vivida também na vida e em outros processos também espirituais, é importante a gente ter essa consciência. E depois eu vou falar também do porquê que foi muito doido para ele e esses conceitos, né? Primeiro, o que é peia? É processo espiritual de intenso aprendizado. É uma sigla. Exatamente, é uma sigla para isso. Processo espiritual de intenso aprendizado. Então ali a gente já tira o que é a ayahuasca. Porque processo espiritual de intenso aprendizado não é ayahuasca. Não é ayahuasca. Mas é legal, você porque você trazer vida. o conceito, você consegue entender igual a religião. A gente não entende o que é. Aí quando você traz o conceito, fica mais fácil de visualizar o que é. É mais fluido, né? É mais fácil de entender. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é sobre isso. Então, o que aconteceu com essa pessoa? No momento que ele consagrou, ele passou por um processo muito intenso durante o processo dele.
Aí nós vamos entender um pouquinho sobre essa intensidade e a forma de condução. Por que hoje no Instituto tem um líder espiritual? Eu sou psicanalista, eu trabalho também, né, com ervas, com tarô, com astrologia, fazendo toda essa associação. Várias ferramentas multidisciplinar, além de ter você, né, na equipe de enfermagem. Enfim, a gente trabalhar com todas essas ferramentas dentro do processo. A medicina, ela te faz ter um processo intenso, aprendizado, né? Bem intenso. Bem intenso, para quem passa sabe como é que é. Maravilhoso, mas intenso. Mais intenso, exatamente. É bem desafiador. E é preciso ter um preparo. O dia da consagração você precisa estar acompanhada, assistida, ter um líder espiritual guiando o campo. É preciso ter um acompanhamento pós-consagração também. Já tem um comentário sobre isso. Não fala muito agora, não. Depois a gente vai falar melhor. Depois nós vamos comentar melhor sobre isso. Então, o que ele viveu ali naquele momento? Então, como a gente vai falar depois, eu vou me ater realmente ao dia da medicina. Você precisa ter um líder espiritual guiando o processo. Então, se você não tem um líder guiando ali, você está solto dentro daquele campo, você está tendo várias percepções, entrando em vários portais e você não está sabendo o que está acontecendo. Você lembra que antes eu falei que a ayahuasca ela vai te levar à conexão com o seu subconsciente? Uhum. O seu subconsciente é o local que você não domina, você não entra tanto. Assim como o campo espiritual também. Estamos anos aterrados aqui no plano físico e a gente acessa pouco o campo espiritual. Então é um local que a gente não domina. Então você precisa ter alguém te guiando ali durante o processo. O que aconteceu com essa pessoa durante esta consagração? Ele entrou em um portal muito desafiador. Ele não teve amparo, ele não teve guiança, ele não foi assistido durante o processo. E aí causou esse trauma, né? Essa percepção de que é uma coisa muito doida. Mas é porque ele não foi bem direcionado, ele não foi bem preparado, ele não foi assistido depois do processo. Então ficou um processo solto. Uhum. Então ele entrou numa peia realmente muito grande. Ele não conseguiu trazer os aprendizados que esse processo trouxe para ele. E aí ele chegou a essa conclusão. Dá pra dizer que talvez essa pessoa tenha achado que a vivência dela tenha sido uma alucinação? Sim, as pessoas que falam, exatamente, as pessoas que trazem a ayahuasca como alucinação é justamente por não conseguirem entender a percepção. Porque o subconsciente, ele trabalha por representações, é uma parte cerebral nossa mais primitiva. Então, trabalha com figura de linguagens, né? Jung traz muito isso, tá trazendo as percepções dos sonhos. Freud também fala muito sobre isso. Então, como ela trabalha por representações, são coisas muito o id, né? Aquilo que a gente não observa, aquilo que a gente não tem tanta percepção. Ali, quando a gente abre esse campo, né? E essa percepção sobre isso, a gente vai achar que é algo muito fora de uma realidade, mas é porque você não tem um contato direto ali o tempo todo. E quando a gente fala também do campo espiritual, que é esse campo sutil, tudo é muito difícil de trazer para a matéria, porque a matéria é um campo denso, a espiritualidade é um campo sutil. Então a gente, muitas vezes, né, principalmente você que vem da ciência, você vai poder falar melhor sobre isso, a gente precisa muitas vezes ver para crer. Muito. E como que a gente vai ver algo que é sutil? Como a gente vai apalpar algo que é intangível? Então aí a gente acaba achando que tudo é alucinação. Mas a gente não pode esquecer que o nosso corpo, ele é composto por um espírito que sente, que vibra, que tem as percepções, muitas vezes não consegue racionalizar, mas ele tem essas percepções. Perfeito. Nossa. Muito. Eu acho que vale um vídeo aí depois sobre o consciente e subconsciente. Se vocês quiserem vídeo, comenta aqui, porque eu acho que isso aí é um assunto que dá pra falar muita coisa. Você falou muito sobre líder espiritual, condução, e o próximo comentário, ele é um pouco longo, então eu vou dividir ele, mas eu acho que ele traz um pouco desse questionamento pra você trazer mais clareza pra gente sobre isso, tá? A pessoa falou assim: depende muito da influência do instituto ou aldeia onde a pessoa vai consagrar. Já participei de 3 rituais e confesso que há momentos desafiadores, pois o nosso corpo e nossa mente nem sempre estão preparados para tanta informação. Vou parar aqui, deixar você comentar um pouquinho, depois a gente continua.
Concordo muito. Qual que é o nome dessa pessoa? Na verdade, é THXX17X. Achei que tinha um nome. Eu gosto de chamar as pessoas pelo nome, que eu acho mais pessoal. Mas, enfim, realmente, tem muitas a medicina, ela é muito expansiva, né? Lembra que eu falei sobre nós sermos um ser limitado, o corpo ser limitado? Então, a ayahuasca ela é expansiva porque ela acompanha esse campo espiritual. Então, qual que é o papel do líder espiritual dentro do processo? Limitar esse acesso tão expansivo. Não necessariamente, a gente tem muito essa questão, né? Eu quero resolver tudo de uma vez. Então eu quero ver tudo. Me joga tudo, joga no peito que eu aguento. A gente precisa limitar, e o líder espiritual, ele vai limitar e conduzir esse processo. Como que dentro do Instituto funciona essa limitação e essa condução dentro do processo? Funciona no campo físico, no campo espiritual e mental também. Porque nós não podemos esquecer que o ser humano ele é composto disso tudo. E a ayahuasca, ela não é só um acesso espiritual. Ela é muito mais física do que espiritual, mas depois eu vou falar sobre isso também. Então, como é que a gente começa essa delimitação? Toda pessoa que chega no Instituto, ela passa por uma entrevista comigo. Nós vamos traçar metas, objetivos, nós vamos limitar quais serão os pontos que serão trabalhados ali durante o processo. Porque quando eu delimito isso, fica mais fluido, sabe? Não fica solto. Quando as informações chegarem, eu sei qual caminho, qual direção, para onde está indo. Não quer dizer que você vai ver só sobre aquilo. Porque vamos pensar no iceberg. O que nós delimitamos é a ponta do iceberg. Depois você tem o iceberg inteiro por baixo. Você vai... Às vezes é até maior. Exatamente. Do que a ponta. Então, sempre é maior do que a ponta ali. Mas você vai ramificar ali em vários pontos. Mas eu tô sabendo qual que é a direção que nós estamos indo. Isso é um ponto muito importante. Segundo ponto que é muito importante dentro do processo da medicina, o processo de preparação. Então, aqui no Instituto, nossa preparação é toda acompanhada. Eu vou acompanhar a pessoa nesses 3 dias anteriores, em questão emocional, em questão mental, você acompanha, né, na parte física também. A gente tem uma aula sobre o que é ayahuasca, como funciona o corpo físico, o que você pode sentir, quais são os 4 níveis energéticos também que você pode viver na medicina. Isso é muito importante também a pessoa ter consciência. Então, ela vai com clareza para a medicina. E o mais importante dentro da medicina, do processo, é clareza. Tanto antes, quanto durante a consagração, quanto depois do pós. Acho que depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. A gente tem alguns comentários sobre isso ainda também. Eu não vou aprofundar muito, que eu já aprofundei, mas isso que é um ponto muito importante a gente ter consciência. Acho que esse que é um diferencial, né? Exatamente. Até do espaço que a pessoa fala, né? Que é isso que faz, isso influencia a pessoa, né? Mas aí, continuando, essa pessoa falou: no entanto, tive uma cura profunda de traumas que me impediam de viver em paz. Perdoei, fui perdoado por pessoas que eu nem me lembrava. Aprendi a ser grato por detalhes que antes passavam despercebidos. Fui do céu ao inferno, mas sempre guiados pelos ensinamentos maternos da rainha da floresta. Isso é muito importante ter consciência, porque